Olá, meu nome é Mara Diotto e esse é o programa Carreiras e Negócios da TV Relacionamento. Nós temos trazido para vocês entrevistados que atuam no mundo jurídico para mostrar as diversas vertentes profissionais da área do direito. E a carreira da Polícia Civil, tanto estadual como federal, é uma delas. E esse é o nosso assunto de hoje. Dr. Ricardo Farabolini, é um prazer tê-lo aqui conosco. Ele vem nos visitar para nos falar um pouquinho sobre a carreira de delegado de polícia. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Prazer é meu, Mara, no seu programa e tentar bater um papo aqui para que, na verdade, seus telespectadores e internautas possam ter uma noção do que é o delegado de polícia e a carreira de delegado de polícia. Eu agradeço muito e eu quero que você se apresente para o meu público a sua carreira, principalmente a sua carreira acadêmica, como sua formação acadêmica. Muito bem. Eu sou professor de Direito Constitucional, Direito Penal e Processo Penal há mais de 26 anos. Comecei na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1992, na Faculdade de Economia e Administração, quando era mestrando, na disciplina de Instituições de Direito Público e Privado. Quando me tornei mestre pela PUC de São Paulo em Direito do Estado, fui convidado a ministrar aulas de Direito Constitucional e também Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. De lá para cá, foram 26 anos. E hoje estou na Unisp, né, na sede Moca, dando as aulas de Direito Penal e também Processo Penal para nossos alunos. Essa é uma carreira brilhante acadêmica, eu gosto muito de exercê-la pelo fato de poder ajudar e contribuir com os alunos. E também sou professor da Academia de Polícia de São Paulo, por concurso de provas e títulos, que fiz faz mais ou menos 10 anos. Onde, na verdade, contribuo para a formação de policiais, como investigadores, delegados, escrivães de polícia, agentes, também na cadeira, na disciplina de inquérito policial e direito penal. Vamos conversar um pouquinho sobre a carreira de delegado de polícia. Pois é não. delegado de polícia do Estado, né, de São Sim, do Paulo, Estado de São da Paulo. Polícia do Estado de São Paulo. Eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente e dissesse como que é, quais são as competências necessárias para que se chegue a essa carreira que é tão interessante, tem degraus aí para se seguir. Eu queria que você contasse um pouco. Primeiro que eu sei que o pré-requisito é um concurso público, né? Mas me conta um pouco como que é chegar até lá. Bom, primeiramente é interessante dizer que a competência do delegado de polícia, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil, está prevista na Constituição Federal. O artigo 144 estabelece que cabe aos delegados da Polícia Federal e das Polícias Civis dos Estados a investigação, a polícia, o exercício da polícia judiciária. Isso é fundamental. Uhum. É importante para que o seu telespectador e internauta saibam que é diferente da polícia militar, que faz o policiamento ostensivo, né? Bom, a Polícia Civil é puramente investigação. Investigação. Perfeito. É o exercício da polícia judiciária. Isso é previsão constitucional. E muita gente não faz essa diferença mesmo, não tem esse conhecimento. Isso é uma previsão constitucional e também a Constituição do Estado de São Paulo levou os delegados de polícia aqui do Estado às carreiras jurídicas. Uhum. Isso é muito importante. Mas, para exercer essa carreira, há necessidade de, óbvio, né, ingressar num concurso público e ter formação em direito. É isso que eu queria saber. Qual é a formação básica acadêmica necessária? E aí você pode galgar outros títulos, né, dentro desta linha jurídica. Sim. Perfeito. Terminada a faculdade de Direito, sendo bacharel em Direito, o cidadão já tem o direito de fazer o concurso para o ingresso nas carreiras. Ele tem que se inserir na OAB primeiro? Ele tem que ter o título OAB ou não é necessário? Não há essa necessidade para as carreiras de delegados de polícia. Uhum. Para as outras carreiras, sim. Há projetos nesse sentido. Mas, de qualquer forma, basta ser bacharel em Direito para ingressar na carreira através de concurso público. São 3 fases. Uma fase de provas objetivas, uma prova objetiva, uma fase de prova escrita e a prova oral. E aí ingressa na carreira. Para as outras carreiras, investigadores, escrivães, agentes, peritos, etc., há necessidade
do ensino superior, mas não de direito. Perfeito. Agora, eu tenho até uma dúvida antes para saber qual a diferença entre Ministério Público, magistratura e defensores, né? E defensores públicos, que eu não tinha esse conhecimento. Sim. E eu acho legal, acho interessante você passar essa informação para todo mundo. Não, sem dúvida, é muito importante, até os alunos, eles perguntam em sala de aula, né, qual a diferença, professor, tal, é muito importante. O delegado de polícia é o presidente do inquérito policial, né? Ele Sim. prepara toda a materialidade delitiva, através da perícia, etc., para que, na verdade, se possa chegar ao autor do crime, prepara a peça administrativa e leva ao juiz de direito para que ele leve ao Ministério Público, que é o dono da ação penal, para que ele possa, na verdade, oferecer ou não a denúncia. Um péssimo trabalho de investigação vai fazer a ação será péssima, não é bem sucedida nunca. A parte mais importante é a persecução crimes da polícia, porque essa investigação vai levar à justiça todo o detalhe sobre o que aconteceu, todo o embasamento, tanto típico quanto fático, a tipificação penal quanto fático. Então, o promotor de justiça na área criminal, ele é o dono da ação penal. Ele oferece a denúncia contra o acusado. Certo. Hoje o Código de Processo Penal não fala mais em réu, fala em acusado. Então, ele oferece a denúncia contra o acusado ou não. E aí, o juiz recebendo a denúncia do Ministério Público com base no inquérito que a polícia fez, Perfeito. Essa é a parte mais importante. Muito importante. Claro, está instaurado o processo crime. Esse processo crime tem 3 ritos. O rito sumário, o rito sumaríssimo e o rito ordinário, que são ritos processuais. E de lá para chegar ao final, vai haver uma sentença condenatória, com fases recursais, etc, etc, etc. Aí eu vou para a minha segunda pergunta, que é a pergunta sobre as habilidades. Sim. Quais são as características desta pessoa para fazer a investigação, né? Você tinha contado para mim que existem características de habilidade mesmo para que você possa fazer um bom trabalho. Não basta querer, tem que saber, tem que ter todas essas habilidades. Quais são? Me fala. Tem que ter idoneidade, tem que ter vocação, então coisas que são importantes mesmo. Mara, idoneidade, honestidade de propósitos, honestidade com relação à sua essência, vocação e dedicação. O delegado de polícia, também... Persistência deve ser uma coisa muito importante também. Sim. Aquela de tentar chegar, para conseguir chegar naquela prova, naquela evidência. Tem que ter muita persistência. Sim, mesmo. A persistência, a vontade... aqui entre nós, não pode ter preguiça, tem que trabalhar. Não pode ter preguiça em lugar nenhum, lugar nenhum. Não é profissão nenhuma. Não. Mas eu acho que... tudo porque todo o processo depois depende dessa persistência, depende dessa resiliência mesmo, de estar até o final para conseguir. Até o final, porque é um trabalho que ele tem uma série de... A persecução crime, você persegue né, as evidências para chegar no autor. Então, veja, eu falo até para os alunos, é interessante isso, eles falam, professor, qual é a rotina do delegado de polícia? O delegado de polícia, como as demais carreiras, não tem rotina. Por exemplo, você trabalha no departamento de homicídios, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você pede uma prisão temporária, você tem que interrogar o cidadão à madrugada, você pede uma prisão preventiva, você tem que interrogar, você tem que estar lá, o local do crime pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é uma profissão que não tem rotina, você tem que se adequar a essa situação, mas a vocação, eu digo para os alunos exatamente o seguinte, eu digo para eles, não adianta vocês fazerem esse concurso para terem um emprego, não é o caso. Não é o caso, Você tem que ter vocação, porque senão você não vai... Muita gente vai depender disso. Né? Eu acho que, assim, como toda profissão, eu tenho falado nas minhas entrevistas aqui que a competência, a dedicação, a persistência é para qualquer profissão. Mas sem dúvida. Né? E exemplos drásticos que é o médico incompetente mata, o engenheiro incompetente derruba, o administrador incompetente desemprega e leva à falência. Então, assim... E o delegado incompetente prende de uma forma equivocada e faz um inquérito que... Às vezes, então, o delegado tem que ser competente, honesto, ter honestidade de propósito, precisa ter
vocação. Esse é o ponto mais importante. E é mesmo. Esse é o ponto. E a gente percebe, me conta um pouco do seu dia a dia, como você faz, porque assim, hoje você está onde? Você está dando aula onde? Hoje eu estou dando aula na Unisp. Na A Unisp. Unisp é uma unidade da Universidade do Brasil, na Moca, onde Certo. era a ex-Unicapital. E aí você ainda tem a sua atividade na delegacia de polícia. Sim. Isso toma um tempo danado, né? Então, tá. isso como que é o seu dia a dia? Você trabalha sábado, domingo? Como que é a vida de um delegado de A polícia? vida do delegado não tem hora, como eu já disse, não tem rotina. Somos instados a trabalhar mesmo indo para casa. O cidadão está indo para casa, Sim. no caminho... É um compromisso público. É um compromisso civil, público. Né? Exato. Ocorre um problema, ocorre um homicídio, ocorre um roubo, ocorre um sequestro, uma extorsão mediante sequestro, ocorre qualquer tipo de situação, você tem que estar presente ali e não tem como dizer, não vou, tem que ir. Isso que eu digo, vocação, vontade, disposição e tem que estar... E a Academia de Polícia, claro, na formação de policiais, você estando na Academia de Polícia e o telefone tocando ou alguém lhe chamando, você tem que atender, Sim. como acontece na faculdade às vezes. A sociedade depende de vocês. A sociedade depende da polícia e nós desejamos muito o fortalecimento das forças de segurança. É fundamental isso. Nós queremos um pouco mais de valoração. Como a gente falou no início da entrevista, existe uma diferença entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Sim. É preciso que haja esse conhecimento das funções de cada uma delas. Claro. Para saber o que exigir delas, inclusive como cidadãos que somos. Né? E é importante, até eu queria, falando das diferenças, eu queria que você falasse um pouco da diferença da Polícia Civil Estadual e da Polícia Civil Federal. Que eu sei que sua paixão é pela estadual, né? Eu te conheço, eu sei como a gente já fala várias vezes. Sim. Você está galgando carreira e já está bem na Polícia Estadual, mas me fala um pouquinho das diferenças, porque o que faz a Polícia Estadual e qual a prioridade da Polícia Federal, por exemplo? Bom, ela também é constitucional, a função é constitucional. A Polícia Federal cabe o tráfico internacional de entorpecentes, a repressão ao tráfico internacional de entorpecentes, a repressão ao contrabando e descaminho e crimes contra a União, como é o caso da Lava Jato, Sim, né, que é conhecido. Mesmo se a corrupção for estadual, vai para a Polícia Federal? Não, tem que ser no âmbito federal. Ok. Como nos Estados Unidos vocês veem o FBI, né? Crimes federais. E os Estados Federados cuidam de quase que 90% do restante dos crimes, inclusive de tráfico. Que, na verdade, é uma convergência, né? Há uma convergência. Sem dúvida nenhuma, há uma convergência. E a similitude está onde? Na investigação, que é a função principal da Polícia Federal e da Polícia Civil. Voltamos ao que estava funcionando e esses projetos de integração, eles são fundamentais. E corroborando com você com relação à sua pergunta, deixando que a nobre instituição da Polícia Militar fique com a polícia ostensiva, a polícia de prevenção aos crimes. Nós cabe a investigação e inteligência. E me fala uma coisa, a gente tem todo mundo fala de gestão de pessoas e de gestão de recursos. Isso não é diferente para vocês. Não, eu acho que no dia a dia, a gestão... Fala um pouquinho de gestão de pessoas. Vamos falar de recursos, porque na realidade todo mundo tem que cuidar de gastar menos, com menos tempo, né, otimizando tudo. Mas vamos falar um pouquinho de gestão de pessoas. Sim. O quanto é necessário a Polícia Civil saber lidar com pessoas. Me conta um pouco. Primeiramente, lidar com os funcionários. Quem detém titularidade, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Federal, são normalmente delegados de primeira classe ou classe especiais, porque são aqueles que galgam a carreira, que no caso, sou delegado de primeira classe. Nós temos que lidar com a gestão de pessoas nas delegacias, gestão de materiais nas delegacias. Certo. Uma atividade administrativa de alta importância, tanto é que nós temos cursos regulares de aperfeiçoamento com relação a isso, professores da Getúlio Vargas, etc., explicando como se deve administrar. E nós, obviamente, com a nossa experiência, junto com essas aulas, conseguimos fazer um trabalho bem feito, porque a Polícia Civil dos Estados, eu cito São Paulo, Goiás, Minas Gerais,
está com falta, muita falta de pessoal aposentando. Mas isso está acontecendo em várias categorias profissionais, né? E na sua é um problema maior, né? Porque se você é uma área que não dá para nomear, por isso que existe um questionamento muito grande para nomeação de juízes, que é uma pauta aí de algumas mídias que a gente até já aprova que seja discutido, porque a nomeação desse tipo de profissional é complicada, porque tem que ter muita competência para estar lá em cima defendendo no guarda-chuva, né? Exato. Tanto é que tem um projeto em São Paulo, de uma lei complementar, autorizando, né, que policiais já aposentados possam voltar à carreira de uma forma um pouco diferente, mas voltando à carreira para ajudar, realmente. E até para aproveitar esse patrimônio intelectual deles, exatamente, né? Que isso está acontecendo também, volto a falar, com muitas outras áreas, porque o patrimônio intelectual dessa senioridade, né, é muito importante. E também complementando, nós, policiais, temos que saber lidar com a população. Isso eu queria que você falasse também um pouco, porque vocês lidam em momentos muito críticos, né? Momentos traumáticos. Como lidar com quem está sofrendo a ação e quem está fazendo, né? São dois personagens que sofrem aquela ação, né? Sem dúvida. Eu sempre comparo os policiais aos médicos socorristas dos pronto-socorros, aqueles que lidam primeiramente com os problemas. Chegam os problemas. É o primeiro que o impacto. Tá recebendo problemas. É o impacto. Né? Então, saber lidar com as famílias das vítimas, principalmente, porque são sofrem muito. É um sofrimento, você não tem noção o quanto é muito difícil. Então, nós temos que ter muito tato para lidar com esse tipo de situação, né? E, obviamente, dali para frente, saber o caminho para chegar no autor do crime, de um estupro, de um sequestro, de um latrocínio e assim vai. Traumáticas, são situações traumáticas. Você fala em polícia, você sabe que é na área criminal mesmo. Sim. E para chegar aonde se chega, para se buscar a polícia, porque já não tem mais ninguém soluciona mais, é só a polícia mesmo. Sabe, Mara, uma coisa importante que a população, acredito que não saiba, nós temos apenas uma legislação, que é a Lei 8.072 de 90, que trata sobre crimes hediondos. Essa legislação era a única arma que nós tínhamos contra o crime numa legislação brasileira frágil mesmo. Fragilizada. Cheia de nuances. E caminhos que, na verdade, levam o cidadão a ficar 5 minutos preso e depois ir embora, saidinhas de Natal, etc. e tal, como todo mundo já sabe. Agora, essa lei ela foi totalmente destruída pelos governos anteriores e eu insto a população a pesquisar um pouco mais sobre essa legislação para que criminosos hediondos, como traficantes de droga, sequestradores, latrocidas, homicídios... Corruptos políticos, corruptos não estão inseridos nessa lei, deveriam estar. Foi bom você falar. Deveriam estar elencados nessa lei de crimes hediondos. Porque a corrupção é uma hediondez. É uma característica de hediondez. Então, mas como pode um criminoso hediondo, para a lei atual, ter direito à progressão de regime prisional, ter direito à liberdade condicional e ter direito à liberdade provisória? Isso é um absurdo. Eu penso fazermos como em alguns estados americanos, como da Pensilvânia, por exemplo, é prisão perpétua sem condicional e no mínimo. Eu penso que nós temos que... Mas isso nem pensar na nossa legislação agora. Não. Tem um trabalho muito intenso para ser feito. A nossa legislação não permite mais do que 30. Você não consegue deixar um cara mais que 30 anos. Não consegue, a cláusula pétrea. Mas é uma forma de a sociedade pesquisar, pensar um pouco mais, porque imagine o caso daquele caso que todos ficaram estarrecidos da Suzane Richthofen, né? Sim. Ela foi mentora intelectual da morte dos pais e depois teve o benefício de sair no dia dos pais. Sim. Quer dizer, onde está a coerência disso? É uma incoerência muito grande. Muito grande. E precisaria... É um trabalho muito árduo em todas as áreas aqui, todas né? as Na áreas. área das áreas... A gente está num país frágil em termos de organização e condução das coisas e essa não seria diferente. A Lei Maria da Penha, olha bem, era muito importante. Só que
no estado de Nova York, nos Estados Unidos, uma ameaça, que aqui se diz simples ameaça, e uma ameaça não é simples, porque Lógico. pode acarretar consequências, Sim. da cadeia. É tolerância zero. Aqui não. Aqui leva-se para a Lei 9.099, que o cidadão vai lá, faz um acordo de transação penal com o Estado e pronto. Então, nós temos que mudar essa mentalidade para que a polícia possa agir dentro da legalidade, Perfeito. sempre dentro dos parâmetros normais, Sim. E para que o Estado tenha mais solidez, vamos dizer assim, força, mas dentro da legalidade. Sim, e a gente ainda volta a falar, a gente está falando de polícia, você está falando da polícia civil, Sim. que é a polícia de investigação. De que investigação, tem condições exato. de trazer embasamento para fazer o justiça. judiciário. Exato. Né? Nós queremos que a polícia judiciária fique mais perto do poder judiciário. Essa é a nossa função, de exercer aquilo que nos é constitucional, institucional, a polícia de investigação, que é a polícia judiciária. Certo. Há um projeto aqui em São Paulo que, na verdade, há também lei complementar que leva a Polícia Civil de São Paulo à Secretaria de Justiça. Sim. Eu concordo com esse projeto. A Polícia Militar fica na Secretaria de Segurança com a Polícia Ostensiva e nós ficamos perto do Judiciário. Você tinha comentado comigo algum tempo atrás, né? Você Comentei. tinha me falado sobre esse projeto. Eu estou de acordo com esse projeto. Não conheço profundamente. Acho que você, como é da sua área, você pode falar com mais pertinência, mais coerência. E eu acho que quem é da área tem que se informar e ver o que é melhor mesmo. Eu acho que né? é importante a população se informar, debater, porque é novo, um projeto novo. Vai definir ação. Vai definir a ação de gestão pública. Perfeito, é a ação de gestão pública. Exatamente. Que eu acho que é muito importante para a gente poder ter a segurança e a justiça, que é o que é direito para todos. Exato. Independente de qualquer filosofia, de qualquer ideia de gestão, a segurança e justiça é para todos. Me dá uma... Fala para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, que dica você daria, que recomendação você daria para quem está na área do direito, isso porque tem que ser, né? Sim. Só pode ser na área do direito. Claro. Que tipo de recomendação, de dica você daria para seguir essa carreira? Porque tem gente que quer, eu acho que é vocação mesmo, vai seguir, e eu queria que você desse, assim, finalizasse com uma dica, uma recomendação. É muito simples. Estudar. Como o concurso público exige uma dedicação muito importante, exclusiva, no estudo. Veja, há 3 fases. A fase de uma prova objetiva, a prova escrita e a prova oral. A prova objetiva, o aluno não pode usar a legislação. Então, ele tem que estar bem dentro da legislação. Então, eu sempre digo... Não dá para ir com o Código Penal debaixo do braço. Não pode. Então, eu digo para eles, estudem, leiam a legislação, fiquem a par da legislação. Para a prova escrita, usem a doutrina, a jurisprudência. E para a prova oral, a mesma coisa. Então, estudar, se dedicar, como para tudo, né, Mara? Não tem outro caminho. Não. É o que eu falo sempre em sala de aula, é o que eu falo sempre para quem trabalha comigo. A gente tem que estar atualizado e a atualização necessita de estudo. Deixa uma informação de contato, deixa seu e-mail, para a gente poder, para quem quiser continuar falando com você, discutir alguns assuntos que você colocou aqui. Claro. Deixa seu e-mail de contato. Olha, o meu e-mail é ricardofarabulini4@gmail.com. Eu vou repetir, todo minúsculo, ricardofarabulini4@gmail.com. Fico uma satisfação para mim, se vocês quiserem me contactar, eu faço questão de dar as respostas, dicas, etc. Fico à disposição de vocês. E eu aqui agradeço imensamente a sua participação. Obrigado, acho que é um assunto muito interessante, como todos os que a gente tem buscado trazer para cá. Sei que o tempo de todos é muito importante e eu agradeço a disposição de você ter vindo até aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá. E eu agradeço muito a participação de vocês, esperando vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada.